Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver hardware do módulo relé 4 canais 5 volts bem explicadinho. O módulo para Arduino com 4 relés é muito conhecido. Se você quer acionar cargas com tensão de alimentação diferente da tensão de alimentação do Arduino, então os módulos com relés é sempre a primeira opção. Isso porque eles são simples de ligar, simples de programar e simples de ligar as cargas, mesmo que essas cargas estejam ligadas em 220 volts AC. Isso tudo porque o relé é um componente que isola completamente o circuito da carga do circuito do Arduino. Mas como funciona esse módulo? Será que tem como consertar se der defeito? É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Vamos lá? Se o relé é sempre a primeira opção, nem sempre ela será a melhor. Isso por um detalhe importante. O relé é um dispositivo eletromecânico e tem duração limitada. Outra questão é que essa é uma solução para operações em baixa velocidade. O relé não pode ficar ligando e desligando uma carga em curtos espaços de tempo. Um intervalo de tempo de no mínimo 1 segundo é necessário. E tem muitas aplicações que esse tempo é uma eternidade. O relé, nesse caso, não é a melhor opção. As aplicações mais comuns são em sistemas de sinalização, como por exemplo, para ligar o alarme de um sistema de segurança. Outra aplicação é para ligar contadores em circuitos de comando de motores. Os relés são usados como interface entre o circuito do Arduino e o circuito de alimentação dos motores. Normalmente um circuito trifásico. Inclusive o Arduino poderá assumir todo o controle do motor. Assim os botões de ligar e desligar o motor, o botão de emergência, tudo pode ir ligado direto no Arduino. E o software pode assumir o controle do motor, como a retenção, tempo para inverter a rotação, contar os tempos para trocar a ligação de estrela para delta e por aí vai. Mais uma aplicação é em sistemas de aquecimento. Aqui o relé vai acionar o contador que liga a resistência de aquecimento e novamente o Arduino poderá assumir todo o controle. Basta o sensor de temperatura estar ligado direto no Arduino. E se o sistema tiver um teclado ligado direto no Arduino, você poderá construir um controle de temperatura igualzinho aos comerciais como esse da Novas. Bem, quase. E esses são altamente eficientes, mas quase todos eles têm na saída um relé. Claro que existem muitas outras aplicações, mas vou deixar para outros tutoriais. Essas já dão bem uma ideia das aplicações do relé. Vamos dar uma olhadinha no circuito do módulo? O circuito do módulo consiste de 4 etapas básicas de acionamento dos relés, todas elas com transistor driver. Essa etapa básica é a mesma usada em outros módulos com 2 relés ou um relé. Então, tudo que for dito aqui se aplica para esses outros módulos. Você aprende uma vez e usa 1 milhão de vezes. Isso não pode ser ruim jamais. A etapa padrão é essa da figura. Note que eu fiz questão de mostrar o conector J5. Ele é muito importante. A primeira observação é que esse é um circuito optoacoplado. Isso é fundamental para garantir a isolação. Usando um optoacoplador na entrada, o projeto garante que o Arduino nunca vai ser atingido por uma tensão elevada, o que poderia acontecer se o módulo entrasse em curto e não tivesse o opto. Para ligar o módulo, é preciso ligar o ópto, que internamente tem um diodo LED. Então, ligar o módulo é tão simples como ligar um LED. Aqui é mais fácil ainda, já que o módulo já vem com a resistência de limitação da corrente do LED. Note que para ligar o relé é preciso ligar o LED, e para ligar o LED é preciso aterrar o pino de entrada do módulo. Então você liga o LED com um nível lógico 0 na entrada. Isso não é intuitivo. Você pode ativar o pino com nível low para ligar o relé. Note que o sinal do Arduino não liga direto ao relé. Isso poderia sobrecarregar a saída do Arduino, que funciona com no máximo 40 mA. Assim, o módulo tem um transistor driver, que é alimentado pela tensão VCC do pino 1 do conector J6. Essa tensão deverá ser de 5 volts, isso porque os relés são de 5 volts. A alimentação do módulo é feita via conector J6 no pino 1, que deve ser ligado à tensão de mais VCC, e no pino 6 ligado ao terra, o 0 volt, ou ground. A tensão de alimentação é de 5 volts, como já mencionei antes. Mas aqui tem um detalhe importante: não precisa ser os 5 volts do Arduino, pode ser 5 volts de outra fonte de alimentação, desde que o terra do Arduino também seja ligado no 0 volt da outra fonte. Note que o módulo já vem com diodo supressor de ruído, e esse diodo pode queimar em algumas situações. Então cuidado, se o módulo está desarmando o circuito de segurança da fonte, confira esses diodos.
O jumper J5 é motivo de muita polêmica, porque ele existe quando vem de fábrica. O pino 1 e o pino 2 do jumper J5 estão curto-circuitados. Isso significa que os 5 volts vindo do pino 1 do J6 alimentam o circuito dos LEDs e o circuito dos relés. Mas é possível alimentar os relés por uma fonte externa de 5 volts. Isso evita sobrecarregar a fonte de 5 volts do Arduino. Para alimentar o módulo com uma fonte externa, desligue o jumper J2 para isolar a alimentação dos LEDs da alimentação dos relés. Depois liga o mais 5 volts da fonte externa no pino 1 do J2. Essa tensão é marcada por JDVCC. O J2 vai ficar só com um pino ligado. Essa tensão irá alimentar só os relés. Mas cuidado, o zero da fonte externa deverá ser ligada no zero do Arduino, o GND do Arduino. O padrão é o módulo vir com o jumper. Assim basta ligar os 5 volts no pino 1 do J6 e pronto, tudo fica energizado. Mas se por algum motivo o jumper se perder ou der mau contato, então o módulo não vai funcionar. O circuito de entrada até vai ligar, mas a alimentação dos relés não vai existir e não teremos alimentação no circuito do driver. Para identificar se o jumper está funcionando, é só medir os 5 volts no coletor do transistor do driver sem sinal na entrada do módulo. Você deverá encontrar 5 volts. Agora uma dica de manutenção. Já dei 2 dicas antes. Se o diodo supressor estragar ou se o jumper der defeito. Mas se o relé não quer atracar mesmo assim, o primeiro passo é testar se a bobina do relé está boa. Basta usar a continuidade. Não pode dar 0 de resistência. 0 indica supressor aberto, mas se der infinito, indica bobina aberta. Mas tem um caso interessante. Se a bobina estiver aberta e você medir com a ponteira positiva do lado do anodo do diodo supressor, você poderá encontrar a resistência de condução do diodo. E antes de considerar o relé bom, inverta as ponteiras para evitar polarizar o diodo diretamente. Se você medir infinito de resistência, então o relé está aberto. Para estar bom, tem que medir resistência baixa nos 2 sentidos. Mas você pode testar tudo isso com o módulo ligado. Comece medindo a tensão de alimentação direto nos terminais do conector J6. Depois, sem sinal, meça a tensão nos coletores dos transistores. Tem que ter mais 5 volts. Isso vai indicar jumper em bom estado e relé funcionando. Medindo dessa forma, você mede um a um todos os relés e você poderá identificar facilmente o relé com problema. Depois aciona o módulo, aciona as 4 etapas. Isso pode ser feito com Arduino ou simplesmente alimentando com uma fonte de 5 volts externa e ligando os pinos de entrada de cada módulo direto no terra. Com a entrada acionada, primeira tensão entre o anodo e o cátodo do ópto deverá ser aproximadamente 1,5 volts, pino 1 e pino 2 do CI optoacoplador. Com a etapa acionada e a tensão do diodo do ópto OK, e ainda assim o relé não acionar, teste a tensão base emissor do transistor driver. Se estiver ao redor de 0,7 volts, isso indica a junção base emissor do transistor OK. Depois teste a tensão no coletor. Se tiver 5 volts, indica que a bobina do relé está boa, o transistor recebeu tensão para ligar, mas não ligou, não saturou, não levou a tensão de coletor para 0. Então, provavelmente o transistor está com defeito. Se o transistor estiver em curto, o relé sempre vai estar acionado, mesmo sem sinal na entrada. A tensão no coletor será 0 volts. Claro que a tensão de 5 volts deve estar ligada no módulo. Uma das falhas mais comuns é os contatos dos relés colarem, como a gente diz por aí. Nesse caso, mesmo sem tensão de alimentação, os contatos ficam fechados. Outra forma de ver se os contatos estão acionados, ou melhor, ouvir, é escutar o clique característico do fechamento dos contatos. Quando os contatos estão colados, você não vai escutar esse clique. Se você identificou um componente ruim, você pode trocar, e não precisa ser do tipo SMD. Monte por cima mesmo. Quando a falha for o diodo supressor, monte por baixo. Você viu nesse tutorial como funciona o módulo com relés para Arduino. Você viu a etapa básica, onde você comprou um tutorial e levou 3. Note que o circuito é simples e você pode até montar um você mesmo. É só seguir o diagrama. E agora, sabendo como ele funciona e como consertá-lo, fica bem mais fácil, não é mesmo? Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!